bem-vindos ao nosso canal. Pedimos a você que se inscreva em nosso canal. Pedimos desculpa também porque no vídeo passado a escrita inscreva-se ficou escrito errado, tá bom? Bom, no vídeo de hoje nós iremos aprender como recuperar essas trenas comuns que a gente compra de 5 metros. Quando elas dão defeito, que param de fechar, não fecham mais e nem abrem mais, tá? Para isso você vai ter que tirar os parafusos, tá? Todos eles, inclusive esse dessa braçadeira central, tá? Tem que tirar todos eles e tomar cuidado ao deixar ela soltar essa parte amarela aí. Isso é perigoso cortar, é uma espécie de lata, tá? Mesmo uma lata mesmo muito ruim, é uma lata que enferruja com facilidade. Enquanto tem essa tinta aí, ainda passa. Mas depois que essa tinta que está aí com os números imprimidos vai soltando, porque ela é uma tinta muito ruim também, vai soltando, vai enferrujando e vai terminando. Mas se no seu caso a sua trena estragou igual a minha aqui, que ainda está com os números perfeitos, que ainda dá para poder entender os números perfeitamente, você pode fazer isso que eu vou fazer aqui, tá? Vamos desmanchar esse aqui. Olha a partezinha que se quebrou. Isso aqui funciona como se fosse uma corda de relógio, tá? Quem já viu relógio de corda. Porém a corda do relógio é muito mais espessa do que isso aqui. Isso aqui é mesmo quase que uma latinha, tá? Toma cuidado ao desembolar essa trena métrica, tá? Porque você pode se cortar com essa lata, tá? É importante sempre manter cuidado. Se você puder usar uma luva, no meu caso aqui eu não tenho luva, eu vou fazer com a mão mesmo, mas vou tentar tomar o máximo de cuidado, tá? E nós vamos precisar de tirar ela dessa parte aqui, tá? Pra gente olhar como que isso aqui é, tá? Nós vemos que aqui tem uma espécie de um carretel e nós vamos utilizar esse carretel para o nosso projeto, tá? Tem uma tampinha aqui, ó. Eu não sei se vocês vão conseguir ver ela, tá? Uma espécie de uma tampinha. De um lado é um carretel, do outro é uma tampinha. Nós temos que retirar essa tampinha, porque abaixo dessa tampinha está colocado uma mola. De acordo com que você puxa a trena para fora, ela vai se enrolando essa mola no eixo central, que foi a parte que quebrou aqui na minha trena. E quebra nas maioria das trenas, tá? Não tem como recuperar, porque se você recuperar isso, pode ser que ela até funcione, porém a mola já vai ficar mais curta do que o normal. Então a tendência de quebrar é muito maior. Então nós vamos fazer a recuperação, mas nós não vamos utilizar esse método que tem aqui, tá? Porque isso aqui realmente foi feito para durar pouco, tá? Não adianta você comprar uma de marca boa, tá? Porque às vezes você pensa, eu compro uma de marca melhor. Não adianta, foram projetados para durar pouco tempo, tá? E se ela durar muito tempo, essa mola aqui, ela vai acabar os letreiros da trena, aquelas escritas, numeração. Aí você vai pegar a ponta dela, onde quebrou, e vai tirar com bastante cuidado, tá? Para não cortar a mão, porque isso aí vai sair numa pressão, porque ela está prensada dentro desse carretel. Esse pedacinho aqui, no meu caso, ele quebrou no lugar exato que eu queria. Mas se no seu caso ele não quebrar, você pode cortá-lo, cortar aí um tamanho médio para você utilizar, tá? Aquela ponta a gente precisa para prender a trena a ela, tá? Então isso aqui, esses metal que sobraram, isso é lixo, não vai valer mais nada. E o nosso próximo passo, nós vamos pegar uma bota de borracha que já está estragada e vamos cortar o solado dela da espessura desse carretel que temos aqui, tá? Nessa espessura. Nós vamos cortar ele para caber dentro desse carretel.
Tomar muito cuidado com esse carretel, porque o plástico dessas beiradinhas que ele tem, quando você abrir, você vai ver que tem umas bordazinhas. É um plástico muito ressecado, tá? Muito ruim, quebra com muita facilidade. Tomar cuidado para não quebrar ele. E para cortar a borracha, você vai utilizar uma faca firme, tá? Não utiliza essas facas mais finas, tá? Então tome cuidado, muito cuidado para não cortar, não se machucar com isso aqui, tá? Se você for criança e estiver assistindo o vídeo, por favor, não faça isso. Peça para um adulto fazer para você, que é melhor. Não vamos brincar com isso, porque é muito perigoso, tá bom? Então você vai tirar, pode utilizar aqui, eu vou utilizar meu pé, tá? Pode utilizar o pé para poder segurar, para poder cortar, porque a espessura dessa bota de borracha é muito grande. Aí pode surgir a dúvida, serve uma bota de PVC? Não serve, tem que ser borracha. Por que borracha? Porque a borracha ela se adere melhor à superfície e ela pode entrar um pouco mais justa. O PVC você não vai conseguir fazer isso. Então aquela bota branca, aquelas botas que parecem um plástico, que são de PVC, elas não vão servir. Tem que ser a bota de borracha, tá? Aquela mesmo de borracha, que o cano é de borracha, toda ela é de borracha. Aí você vai cortar, tá? E fazer um círculo da espessura do carretel, tá? A mesma grossura do centro do carretel, para ocupar o local onde estava aquela mola que funciona como uma corda de... E você vai utilizar o pedacinho, daquele pedacinho metálico que sobrou da nossa corda de trena, né? Sobrou um pedacinho, então nós vamos estar utilizando ele para poder prensar a trena depois, colocar a trena nele, beleza? Então eu cortei aqui, porém ficou fino demais, tá? Não deu conta de encher aquele carretel. Então eu cortei agora no salto, outro pedaço no salto. Vocês podem ver que de vez em quando na imagem aparece bastante tremor. É porque eu tenho uma doença, tá? Que causa esse tremor aí, tá bom? Então, infelizmente, a imagem fica um pouco tremida. E também a resolução do celular talvez não seja muito boa, porque meu celular não tem uma resolução muito boa de câmera, tá? Mas eu acredito que deixa para vocês acompanharem aí, tá? Vão cortando devagarinho, tá? Você pode utilizar uma madeira, você pode lixar ele no cimento, esse pedaço de borracha, tá? Pode utilizar uma madeira, não tem problema algum. Aqui eu vou só simplesmente simular aqui no cimentado, tá? No chão aqui do meu quarto, é um cimento, tá? Cimento grosso, né? Aí eu vou lixar aqui para vocês verem, tá? Você pode utilizar um pedaço de casqueiro, pode ser um pedaço de madeira, tá? Não há problema. Para você ir cortando, vai cortando as quinas e tornando essa borracha mais arredondada possível, tá? E ela tem que caber dentro daquele carretel, de forma que ela caiba dentro do carretel. E que ela caiba tanto na altura, tá? Porque ela tem que ficar da mesma altura, porque senão ela impede que o carretel gire adequadamente, tá? Então ela tem que ficar da mesma altura e a grossura dela também tem que ser praticamente a mesma. Pode ser um pouquinho maior, pode ter algumas esquinas, mas não pode ser muito maior. Se você imprensar ela para ela entrar nesse carretel, ela vai quebrar esse carretel. E ainda tem que prender aquele pedaço metálico junto. Então ela pode ser do tamanho ali, ela conseguindo adentrar a esse carretel, tá? Não precisa de muito esforço. Se você vê que vai ter que fazer força, tire mais um pouquinho, tá? Por ser borracha, ela não vai rodar. Por isso a importância de ser borracha, tá? Uma vez que ela coube, eu vou adiantar aqui o vídeo, tá? Uma vez que ela coube, você vai arrumar uma raia de bicicleta, tá? Essas raias de bicicleta. Se você não tiver, no meu caso aqui, eu vou utilizar uma raia dupla. Se você não tiver uma raia dupla, pode ser uma raia simples. Se você não tiver uma raia simples, pode ser um pedaço de arame falpado, pode ser um arame de cobre, contanto que seja um arame mais espesso,
tá? O de cobre não vai ser muito indicado porque ele é muito macio, mas se você não tiver outro e quiser tentar fazer, descasca ele e utiliza, tá? Pode ser que dê o mesmo efeito. No meu caso aqui é uma raia de bicicleta, uma raia dupla, uma raia já quebrada, tá? E aí eu vou utilizar ela. Você vai, depois de cheio o carretel, igual o meu está aqui com a borracha, tá? Toma cuidado com essas beiradinhas que ele tem, onde a trena é enrolada, porque ela é muito fraca, tá? É um plástico muito ressecado. Aí você vai medir e vai envergar essa ponta dessa raia, tá? Você vai envergar ela. Você vai acompanhando aqui no vídeo, eu acredito que vai dar para acompanhar, para ver a distância, tá? De jeito que ela vai pegar duas partes na borracha, igual nós estamos fazendo aqui, ó. Você acompanha o vídeo, se for preciso, pausa um pouco a imagem, tá? Para você ver como que vai ficar. Porque ela vai servir de eixo. Agora eu vou utilizar aqui o meu fogão a lenha, tá? Eu vou utilizar esse ferro que eu já coloquei aqui para aquecer no fogo, tá? Toma cuidado para não queimar a mão. Você vai furar a borracha em 2 lugares dentro desse furo central do carretel, tá? Você vai furar, você vai ver que ficou presa aquela lata do jeito que ela era com a borracha e você vai enfiar isso nos 2 furos, de modo que um furo vai sair para o outro lado e o outro não vai sair, porque vai ficar de um lado 2 partes da raia e do outro lado vai sair apenas uma, tá bom? Igual vocês estão vendo aqui no vídeo, beleza? Uma vez feito isso, você viu que vai funcionar como eixo. Você vai quebrar aquelas partes que tem dentro da outra trena, da capinha, para poder depois ele servir como um mecanismo para o nosso eixo, tá? Você vai fazendo o teste aí, me desculpe aí o tremor, eu já falei o motivo, né? Vocês vão furar, perfurar, tomar cuidado, tá? Coloca em cima de uma madeira ou em cima do fogão, tá? Tomar cuidado para não queimar a mão, porque se queimar a mão, ferro quente é muito ruim quando a pessoa queima, tá? Tomar sempre cuidado, né? E você vai estar perfurando e varando isso para o outro lado. E no meu caso aqui eu vou utilizar, porque deu umas bolhas de plástico, eu vou utilizar a ponta de uma faca para poder rapar e tornar esse círculo central aqui bem mais certinho, tá? Porque senão também a raia vai agarrar aqui e vai causar problema. E se pegar no carretel também, vai causar problemas. Então você vai furando, vai se tornando esse furo central bastante circular, tá? Fazer um círculo bem certinho. Quanto mais certinho você conseguir fazer, melhor. Se você não tiver fogão a lenha e quiser furar com ferro de solda, não tem problema. O ferro de solda também faz o mesmo efeito, tá bom? Mas aqui eu utilizo mesmo o fogão a lenha. E vou tornar esse furo aqui central bem circular. Aqui eu já coloquei o do outro lado, tá? E vou furar o outro lado daquela caixinha dela, da trena, tá? Eu sei que para muita gente isso aqui é uma coisa muito barata, tá? Pelo preço que ela custa, a pessoa acha talvez não vale a pena consertar. Porém, para mim, isso aí vale muito a pena tá recuperando, porque para mim tá comprando outra aí atrapalha bem no meu orçamento. Então, é sempre válido você estar recuperando. E quem também tem condições de comprar, mas evita de estar poluindo a terra, porque isso aqui vai parar nos lixões. Então, se você puder utilizá-la por mais algum tempo, você vai estar fazendo um bem ao planeta, reciclando, impedindo que isso vá parar nos lixões, tá? Talvez até ia para a reciclagem, mas aí sendo reutilizado, você está economizando, né? Acaba dando uma economia aí para a pessoa que está utilizando, né? Uma vez colocado aqui, ó, vai sobrar a pontinha metálica, tá? Aí você vai morgar, você vai arrumar um método de você segurar aí, sem segurar naquele carretel. Você pode segurar na parte de dentro dele,
Você pode segurar na raia também, ali onde sobrou a ponta do eixo, e vai morgando, tá? Para fazer tipo uma manivela mesmo. Depois que ela estiver bem morgada, aí você tampa de novo, tá? O furo do eixo está aí para sair. Aí vai sair aquela curva que a gente fez na raia, vai sair para um lado, e do outro lado vai ficar apenas a ponta da raia, tá? Aí você pode morgar ela e fazer já tipo uma manivela com ela, porque vai funcionar. E você pode escolher como vai ficar. Olha, aqui eu já testei, vai dar certo, tá? Agora eu vou colocar a montagem, tá? Vou colocar a tampinha dela de volta no lugar, para a gente poder ver se vai funcionar. Tomar cuidado para não machucar a mão. O meu caso aqui, eu descuidei, né, pessoal? Então acabou ficando canhoto, tá? Se a pessoa for canhota, não há problema. Se você utiliza a mão esquerda, vai ser desse jeito que eu fiz no vídeo mesmo. Mas se a pessoa for direito, o certo era a manivela ter ficado para o outro lado. É mais ruim para poder fechar a trena. Mas não tem problema, funciona do mesmo jeito. Tá? Você encaixa a trena igual era de novo naquele metal, de forma que ela adentre toda aquela parte, normalmente de novo. E agora é só você rodar. A minha aqui eu estou fazendo, ela agarrou aqui nos materiais que eu tenho aqui no chão, tá? Vou dar uma clareada na imagem aqui, que eu já vou colocar os parafusos, que a gente já viu que funciona. Então eu vou colocar os parafusos. O parafuso do meio não tem como colocar mais, porque agora ela vai ter essa manivela, então não tem como colocar mais. Você vai colocar apenas os outros dois parafusos. Isso é uma canhota. Mas você vai ver que ela consegue pegar a trena toda de novo, tá? E aí é uma forma de você estar reutilizando uma coisa que já não ia ter mais utilidade. E assim você vai conseguir estar reutilizando aí por muito tempo. Eu tenho uma aqui que tem mais de 5 anos que eu já fiz isso. Ela durou 1 ano e meio quando ela era nova. E tem 5 anos que eu fiz isso. E ela está acabando agora, tá? Agora ela já quebrou um pedaço, mas está funcionando ainda, tá? Então é uma coisa válida para você fazer, para você economizar um dinheirinho, né, para estar sobrando um dinheirinho para a pessoa, né? Então é uma coisa que eu faço aqui quando acontece, tá? Essa daqui eu ganhei, então eu tinha mesmo que fazer. Eu ganhei porque ela estava quebrada, o cara me deu, e aí eu peguei e vou fazer isso aqui para recuperar ela, tá? E eu agradeço a todo mundo que ficou no nosso vídeo. E depois nós voltamos com mais um vídeo aqui no nosso canal. Obrigado, fiquem todos com Deus.